Em boa fase dentro de campo, o São Paulo se meteu num baita problema fora das quatro linhas e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o porquê da dificuldade tricolor em prorrogar seu patrocínio Master com o Banco Inter. Por falar em problema, quem tá numa enrascada é a Portuguesa do Rio, todos os jogadores em quarentena depois de enfrentarem o Flamengo no Campeonato Carioca. Preciso te atualizar também sobre a chegada de Anderson Moreira ao Cruzeiro e de Guto Ferreira ao Ceará, além de falar sobre os prejuízos dos grandes em São Paulo e no Rio durante o fim de semana, com jogos com portões fechados. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria deixar uma dica bem legal para você. Você sabia que o seguro do seu carro pode ser ainda mais barato? E a Compara está lançando um desafio. O menor preço para o seguro do seu carro ou a diferença em dobro de volta na sua conta. Funciona assim, acesse o site, faça uma simulação de seguro para o seu carro e se você encontrar um mesmo seguro por um preço menor, eles cobrem esse valor. Mas caso a Compara não consiga igualar o preço e mesmo assim você fechar com eles, eles depositam a diferença do valor em dobro na sua conta. É compromisso garantido, lembrando que a Compara é a única empresa de seguros que ganhou por 4 vezes o prêmio de melhor atendimento do Brasil. Para mais informações acesse compara.com.br, o link está aqui na bio, quem compara acha. Bora começar esse vídeo falando sobre Anderson Moreira, novo técnico do Cruzeiro. O contrato será assinado até dezembro e ele terá um salário de mais ou menos R$250 mil por mês na Raposa. O contrato ainda prevê que em caso de acesso à primeira divisão, ele tem a prorrogação automática do contrato até dezembro de 2021. Há, porém, um detalhe importante, o Cruzeiro vai ter de desembolsar algo na casa de R$400 mil como multa para tirá-lo do Ceará. Na noite de terça-feira, o Anderson já pediu demissão do Ceará. O presidente do Ceará, o Robson de Castro, acabou aceitando, mas conversei com ele pouco antes de gravar esse vídeo e ele me garantiu que até agora não foi feito esse depósito. De qualquer maneira, o Ceará, precavido, já encontrou inclusive um novo técnico, Guto Ferreira, que estava desempregado desde fevereiro, quando foi demitido do Sport. Cheguei a gravar um vídeo nessa terça-feira, vou deixar o link aqui para vocês, em que eu conto que o Robson de Castro desdenhava sobre a possibilidade de perder um técnico para o Cruzeiro. E ele levava em consideração o fato de estar na primeira divisão, de pagar salários em dia, de ter um projeto muito bem alinhavado, bem diferente do Cruzeiro. Mas o Anderson contrariou a lógica e decidiu treinar o Cruzeiro por uma série de motivos. Entre eles a oportunidade de dirigir um time grande que pode voltar à primeira divisão, a promessa feita pelo Pedro Lourenço, que é o investidor do Cruzeiro, de que seus salários estarão em dia. O Pedro assumiu esse compromisso de que é ele quem vai bancar os salários do Anderson durante todo o período, além da proximidade com o Ricardo Drobski, que será o diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Eles já trabalharam juntos na base do Cruzeiro, no América, entre outros clubes. E tem mais um detalhe importante. A família do Anderson reside em BH, a esposa e os 2 filhos, então, com a mudança, ele vai estar mais perto dos seus familiares. Quem acompanha o canal do Nicola diariamente vai lembrar que na semana passada eu contei sobre os prejuízos que os grandes brasileiros teriam com jogos com portões fechados por causa do coronavírus. Decidi esperar que a Federação Paulista e a Federação do Estado do Rio de Janeiro divulgassem os boletins financeiros dos jogos do último fim de semana para trazer para vocês o real prejuízo de cada um dos clubes. Quero começar falando sobre São Paulo e Santos, que jogaram no sábado com o Morumbi completamente vazio por causa dos portões fechados e com um prejuízo pro São Paulo de R$47 mil. O grande problema é que o São Paulo estimava ser capaz de faturar líquido R$1,5 milhão com bilheteria desse jogo. Ou seja, não entraram esse R$1,5 milhão e o São Paulo ainda se viu obrigado a pagar mais R$47 mil para cobrir as contas, todas as contas naturais de qualquer abertura de estádio, ainda que sem torcida. Também em São Paulo, Corinthians e Ituano se enfrentaram na Arena Itaquera no domingo, prejuízo do Corinthians de R$53 mil. A expectativa do Timão com torcida era de faturar líquidos R$500 mil. Também pelo Campeonato Paulista, mas já na segunda-feira, Guarani e Ponte Preta se enfrentaram Brinco de Ouro da Princesa e Estádio do Guarani por determinação portões fechados. Guarani teve um prejuízo de R$17 mil. Indo para o Campeonato Carioca, onde Botafogo e Bangu se enfrentaram e os dois tomaram prejuízo. O Botafogo de 29 mil, o Bangu de 12 mil. Mas, por falar em prejuízo, quem teve de colocar a mão no bolso e pagar para jogar foi o confronto entre Vasco e Fluminense. O Vasco desembolsou R$27 mil, enquanto o Fluminense teve de bancar R$207 mil para cobrir as despesas desse clássico.
Já o Flamengo, que enfrentou a Portuguesa na noite de sábado no Maracanã, tomou um prejuízo de R$ 291 mil por não poder jogar ao lado de sua torcida, e a expectativa dos dirigentes do Flamengo era de que com o estádio lotado, a arrecadação líquida pudesse ficar na casa dos R$ 270 mil. Aproveitando que falei sobre o confronto entre Flamengo e Portuguesa no último sábado, quero te trazer notícias, atualizações sobre a Lusa, que enfrentou o Flamengo sem saber que o adversário estava sob suspeita do coronavírus. Todos os atletas, membros da comissão técnica e funcionários haviam sido testados na sexta-feira. Foram 80 testes por parte do Flamengo por conta da notícia de que o Maurício Gomes, vice-presidente de embaixadas do Flamengo, que havia estado com o elenco lá na Colômbia e viajado de volta ao Brasil ao lado de todo o elenco, havia testado positivo para o coronavírus. A Portuguesa jura que não sabia dessa situação. Se soubesse, teria pedido o cancelamento ou o adiamento dessa partida do último sábado. E especialmente depois da notícia de que o Jorge Jesus também testou positivo, ainda que de maneira inconclusiva, a ordem da Lusa é de que todos os atletas e membros da comissão técnica fiquem dentro de casa, isolados até dos próprios familiares. Todos têm sido monitorados por telefone para saber se desenvolvem ou não os sintomas do coronavírus. E ao contrário do que aconteceu no Flamengo, que pode se dar ao luxo de pagar por exames particulares para saber se os atletas e funcionários têm ou não coronavírus, a Portuguesa, com pouca capacidade financeira, não vai submeter os atletas e membros da comissão técnica a esses exames. Somente aqueles que nos próximos dias apresentarem os sintomas serão submetidos aos testes. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre um problemaço que surgiu nos últimos dias no São Paulo. Contrato de patrocínio com o Banco Inter, patrocinador master do São Paulo desde 2017, termina no mês de abril, ou seja, no mês que vem. E, diferentemente do que acontecia no começo desse ano, as conversas travaram e dá para dizer hoje que existe um risco real de o São Paulo não ter mais patrocínio master a partir do mês de maio. Seria um baita balde de água fria pro tricolor, que vive situação financeira extremamente delicada e hoje não pode abrir mão dos 17 milhões de reais pagos pelo Banco Inter por temporada. No contrato inicial, a previsão era de pagamento de 14 milhões de reais por temporada, mas como alcançou uma série de bônus, teve mais 3 milhões de reais por ano adicionados a esse acordo. Ou seja, o São Paulo fatura hoje 17 milhões de reais por ano, é um dos melhores contratos de patrocínio master do país. Consegue inclusive ser melhor do que o que o Flamengo tem com o Banco PS2, que desembolsa 15 milhões de reais por temporada. É bem verdade que o acordo rubro-negro também prevê alguns bônus, mas esses bônus não ficam muito superiores aos 17 milhões de reais que o São Paulo já tem. A ideia do presidente Leco e do departamento de marketing do tricolor era de prorrogar esse contrato por pelo menos mais 2 temporadas, até porque se entendia que as duas partes vinham levando vantagem. O banco, por exemplo, saltou de 200 mil correntistas em 2017 para mais de 1 milhão de contas abertas no início desse ano. E o São Paulo garantiu pelo menos 25% da abertura dessas contas. É também por conta desse crescimento grande que o São Paulo garantiu aquele bônus de 3 milhões de reais por temporada. Mas uma pessoa de dentro do São Paulo me contou que as últimas reuniões foram bem ruins e a negociação está travada. O banco analisa seriamente a possibilidade de não haver uma prorrogação do contrato. São Paulo tenta convencer o pessoal do Inter a continuar, enquanto o banco reluta em relação a essa ideia, pelo menos no momento. E para piorar toda essa história, ainda houve a notícia da paralisação dos campeonatos no Brasil por tempo indeterminado. Então imagine se você, na pele de um dirigente do Banco Inter, que já lutava com a ideia de prorrogar esse contrato e agora sem ter a convicção de quando a bola vai voltar a rolar no futebol brasileiro. Prometo ficar de olho nessa história e assim que surgirem mais novidades, trago para você aqui no canal do Nicola. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar um botãozinho vermelho de inscreva-se que sempre aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários, para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica. Quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!